7h38, segunda-feira, chegou dezembro, ela que é muito boa na patinação no gelo, Márcia Zarur com a gente aqui, tudo certo, Márcia? Bom dia, Rafael Tebas, bom dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília. Olha, eu me arriscava na patinação no gelo quando era novinha, hoje eu não tenho mais coragem não, viu? Esse nosso Natal aí não vai me ver na pista de patinação no gelo dessa vez não. Muito bom, eu quero conhecer essa pista. Márcia, a gente começa a semana movimentadíssima, inclusive na área cultural, né? Nesse começo de dezembro. Então, eu queria destacar alguma coisa, iniciar nossa conversa aqui com esse assunto que é muito importante. Pois é, Rafael, é engraçado, porque Brasília tinha fama de não ter programação cultural. Eu sou de uma época, lá atrás, na minha infância, minha adolescência, que a cidade ficava deserta. Quando dava, assim, dezembro, começavam as férias escolares, ou julho, a cidade realmente ficava muito vazia, você percebia. Isso já tem tempo que mudou. Ficou para trás essa história de que Brasília fica vazia, uma cidade fantasma, não tem opção cultural. E eu queria começar falando da Fundação Atos Bulcão, que tem uma sede provisória na W3, ali na 510 Sul. Tem duas galerias, sempre com exposições, uma com acervo permanente da Fundação, que é o acervo do Atos Bulcão, e outro com artistas contemporâneos da cidade. Então, vale a visita. E aí eu queria destacar que tem o tradicional calendário. E esse ano, as pessoas podem contribuir para o calendário até a quinta-feira. Se você quiser participar do financiamento coletivo, vai até quinta-feira. O calendário é super tradicional. Já tivemos muitos dedicados aos painéis de azulejos, a integração da arte com a arquitetura, as pinturas de Atos Bulcão, e para 2025 a Fundação escolheu para ilustrar obras pouco conhecidas do grande público, que são as máscaras. São peças surpreendentes, provocativas e ao mesmo tempo sofisticadas, e que refletem o olhar irônico de Atos. Usando durepoxi, gesso, pedras e tinta acrílica, o artista criou trabalhos que transitam entre a pintura e a escultura. Os calendários, como eu disse, são produzidos por meio de financiamento colaborativo pelo Catarse. As contribuições para esse calendário podem ser feitas até o dia 5 de dezembro, quinta-feira, com valores a partir de R$ 60 pelo catarse.me/Atos 2025. Então é uma maneira de você ajudar a fazer o calendário que distribui, que mostra, divulga essa obra do nosso artista que é a cara de Brasília, e além disso você ajuda a Fundação Atos Bulcão, que presta um trabalho tão importante para a cidade, né? Muito legal, e tem que ficar atento na data, né? Porque dia 5 já é agora, já é nessa quinta-feira. Quinta-feira. E aí a entrega do calendário vai acontecer dia 10 de dezembro, que é a semana que vem. É sempre uma festa na Fundação, e aí eu também deixo a dica para quem tiver precisando comprar um presentinho de Natal, aproveitar a lojinha da Fundação, que tem coisas lindas. Chegaram canecas novas, com os padrões do Atos, vários padrões, né? O padrão da igrejinha, que é o mais conhecido e virou meio marca registrada de Brasília, né? Mas tem outros padrões também, outras cores, tem molduras com azulejos, tem uma série de presentes muito originais, e a lojinha é o que mantém a Fundação fazendo esse trabalho de valorização e divulgação da obra do Atos. Então, quem puder ajudar, é sempre bem-vindo. Muito bom, vou dar uma passada lá, Márcia, né? E é a prova de que Brasília, durante os finais de semana e também durante a semana, é uma cidade agitada na área cultural. É essa, estamos em dezembro, em muitas regiões do país, em várias capitais, inclusive, chega dezembro, já não tem tanto show, tanto teatro, tanta exposição. Vai ficando meio morto, né? Vai ficando meio morto, e aqui não, a gente tem um dezembro bastante agitado aqui em Brasília. Muito agitado. Você falou do nosso Natal, que está montado na esplanada, fica lotado. Eu brinco, né? O que o João de Santo Cristo diria, descendo da rodoviária e vendo agora essas luzes de Natal ali do nosso Natal, né? Então a gente tem realmente uma cidade, um movimento grande na cidade. Mudou muito. Brasília não era assim, agora também a cidade está muito mais cheia, e é a terceira metrópole brasileira, né? Então você tem realmente essa movimentação, e Brasília tem recebido shows, você falou dos shows de música, inclusive shows de artistas estrangeiros, que era uma coisa que a gente não entrava nesse calendário, e agora Brasília está fazendo parte, muitas apresentações ali no Mané Garrincha. Então a gente está realmente com essa vida pulsante cultural que dá muita alegria para a gente, porque são opções que
ajudam a gente a crescer, né? Porque a arte e a cultura são muito importantes para os cidadãos mais conscientes. São mesmo. E a gente tem também lançamentos de livros, tem o Festival de Cinema, né? Que é muito importante, que é conhecidíssimo no Brasil todo. Com certeza. Eu queria começar, então, com os lançamentos de livros. Amanhã, no Cebinho, na 406 Norte, Luiz Felipe Torelli lança o livro Conversando com Mamãe, Crônicas do Esquecimento, em que o autor fala de distúrbios de idade que afetam a memória. Depois dos 90 anos, e muita gente tem chegado aos 90 anos nos dias de hoje, não é mais tão raro acontecer, esses problemas de memória afetam 43% das pessoas. Então, é um livro que fala sobre isso. Olha só. Na quarta, é a vez do rock and roll, com o lançamento do livro O Cara da Plebe, do vocalista da Plebe Rude, Felipe Seabra. Ele conta histórias da década de 80 e do surgimento das bandas que colocaram Brasília no mapa do país como a capital do rock. O lançamento vai ser na Livraria da Travessa do Casa Parque a partir das 7h30 da noite, isso na quarta-feira. E é muito importante falar, Rafael, eu sei que você teve acesso a essas bandas de rock da década de 80, todo mundo tem no Brasil, mas foi a primeira vez que a capital foi colocada no mapa do Brasil como uma capital cultural. Foi a primeira vez que fomos vistos, nós de Brasília fomos vistos com uma qualidade, com uma coisa positiva, porque Brasília era sempre taxada como a capital dos políticos, a capital administrativa, muitas vezes a capital dos corruptos. Você entrava num táxi no Rio, em São Paulo, de onde você veio? De Brasília. Ah, a capital dos corruptos? Não, somos a capital do rock. Foi a primeira vez que a gente pôde mudar essa imagem. Então, eu friso muito isso, eu falo sempre muito isso, porque o rock da década de 80 foi muito importante, inclusive, para a nossa sensação de pertencimento, nós brasilienses, e para o nosso orgulho de ser de Brasília. Então, essa dica desse livro do Felipe Seabra também. E é algo que não vai mudar, né? Porque já muitos anos já se passaram, da década de 80 para cá, e de fato é algo muito importante. Quando eu conversei com alguns amigos meus, dizia, olha, vou me mudar para Brasília, todo mundo falou do rock. Ah, o rock de Brasília, a capital do rock. Olha que delícia ouvir isso, né? Realmente é uma mudança de imagem que você teve a partir da década de 80. Brasília ainda sofre muito com esse estigma, né, de ser a capital administrativa. Mas a gente está mudando isso e eu acho que a cultura tem uma força muito grande para fazer essa mudança. Então, o Felipe Seabra, que foi uma figura super importante na década de 80 e continua sendo uma figura muito atuante na cena do rock, na cena musical brasileira, vai contar histórias ali, compartilhar histórias que pouca gente sabe. Então, é um livro que eu estou muito curiosa para ler. É um tijolão, mas eu realmente estou muito curiosa para ler, para saber quais são essas histórias de bastidores do rock da década de 80. E aí, na quinta-feira, acontecem 2 lançamentos. Um deles é do coletivo Maria Cobogó, organizado por Geraldo Nogueira Batista e com coordenação de Ana Maria Lopes. O nome é O Pão, a Padaria, o Poeta. Legal, né? Legal, nome diferente, demais. né? O Pão, a Padaria e o Poeta. O livro fala do movimento literário Padaria Espiritual, que aconteceu no século XIX e foi precursor da Semana de Arte Moderna e do Pasquim. O livro vai ser lançado na sede da Associação Nacional dos Escritores, na quadra 907/707 Sul, a partir das 7 da noite. E também na quinta tem uma festa de lançamento do livro Siren Concreta, na charmosíssima livraria Paradeiro, na 309 Norte. O livro fala do processo criativo da artista urbana Camila Siren, de como é ser uma mulher pintando na rua e do universo do grafite, a partir das 6 da tarde na Paradeiro. A publicação tem financiamento do Fundo de Apoio à Cultura e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E para fechar, a gente tem que falar do Festival de Cinema, do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que é, como eu já falei aqui semana passada, o mais antigo do país, um dos mais tradicionais e muito disputado.
tanto pelos cineastas quanto pelo público, e é um público muito participativo, muito vibrante. A gente teve a abertura esse fim de semana com uma homenagem linda a Vladimir Carvalho. A Maria Viúva estava lá, recebeu uma placa, várias pessoas falaram de Vladimir, e a sala de exibição do Cine Brasília recebeu o nome de Vladimir Carvalho, uma homenagem justíssima, merecidíssima a esse cineasta que fez história e deixou um legado tão importante para Brasília e para o Brasil, um dos maiores documentaristas do Brasil, né? Então, eu queria falar um pouquinho da programação, destacar algumas coisas da programação. A exibição de Pacto de Viola, hoje, às 9h. Amanhã, o filme Nada, dirigido por Adriano Guimarães e produzido pela Machado Filmes, às 6h. E sexta, a partir das 6h também, o documentário Tesouro Náterer, de Renato Barbieri, que está credenciado para nos representar no Oscar. Olha só que legal. Então, é uma chance que as pessoas têm para assistir lá no Cine Brasília, no telão, nesse telão maravilhoso do Cine Brasília. Vou anotar agora, sexta-feira, que horas, Márcia? A partir das 6h. Documentário Tesouro Náterer. Legal, estarei lá. Então, a gente tem muitas opções, não faltam opções. Essa semana, assim, essa questão também dessa vibração literária que Brasília está mostrando, isso também é uma coisa maravilhosa para a gente ver a produção literária e a divulgação e lançamentos de livros. Você vê, quase todos os dias da semana a gente tem lançamentos de livro na cidade. E as livrarias de rua também. A Paradeiro, eu falei, charmosíssimo. O Sebinho, extremamente tradicional, todo mundo conhece, é um queridinho de Brasília. Então a gente tem também essa pulsação na literatura, é muito bacana acompanhar. Muito bom, Márcia Zarur com a gente, né? Eu gostei muito da capa do O Pão, a Padaria e o Poeta. Quem tá no YouTube, depois o pessoal pode acompanhar também a coluna da Márcia no YouTube. Eu gostei dessa capa. O projeto gráfico é da Beatriz Socha. Ela é uma designer gráfica que faz praticamente todas os projetos, a diagramação, a criação, ilustração dos livros do Maria Cobogó, do Coletivo Maria Cobogó. Esse é mais uma publicação do Coletivo Maria Cobogó. Bom demais. Márcia Zarur, toda segunda-feira aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Márcia, muito obrigado, bom dia, boa semana. Uma ótima semana, vou ficar devendo a patinação no gelo, mas verdade. desejo uma semana maravilhosa, mesmo que ela seja difícil.